Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, oitava rodada. Confronto de dois times vivendo momentos difíceis, né? Um fechando um ciclo para começar outro, o Vasco da Gama, né? Porque agora vai assumir o Fernando Diniz, não estava nesse jogo, quem estava ainda era o Felipe, né, o Canhotinho Felipe, Vasco da Gama, Flamengo, muito bom jogador, Felipe. É, e por outro lado, o Vitória, um time muito competitivo, mas que estava aí na Sul-Americana, mas não conseguiu ir bem, acabou já sendo eliminado, mesmo antes das duas últimas rodadas, que ainda tem duas últimas rodadas, o Vitória acabou sendo eliminado, como o Cruzeiro foi eliminado, o Corinthians praticamente eliminado. Mas o Vitória é um time bem competitivo, né? Se enfrentaram no Barradão e o rubro-negro baiano venceu por 2-1. E eu já digo de cara aqui, justo, justo, justo a vitória do Vitória. Então a gente vai falar sobre o jogo, sobre a classificação, a próxima partida, expectativas. Então eu peço a você, meu amigo torcedor rubro-negro baiano, meu amigo torcedor Cruz Maltino, que tá, irmão, olha, vou te falar. O Vasco vem de uma derrota de goleada para um time da Venezuela. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou te falar, é muita humilhação, minha opinião. Tá? Ah, você tá desdenhando. Porra, não tô não, cara. Tomou uma goleada do time da Venezuela. É doído, parceiro. É doído, é doído, é doído. Tem que estar muito mal, muito mal. É... E agora o Vasco perde mais uma vez, agora de virada e com um homem a mais. Ou seja, esse ciclo termina, né? E a torcida do Vasco mantém a esperança, né? Que o novo ciclo melhor apareça. Bom, só pode ser melhor. Pior, impossível para o Vasco. Acho que não tem como piorar. Acho que não tem como piorar. Acho que não tem. Então, no mínimo, pode igualar. Agora, piorar, eu acho que não dá para piorar. Não dá para piorar. E o Vitória é um time competitivo, que muitas das vezes fez até boas partidas, mas acabou não vencendo. Mas hoje, justo a vitória. Então, como eu falei, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com uma Grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é de coração com o cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos pegar aqui logo a classificação. Classificação nesse momento. O Vitória, com esses 3 pontos, o Vitória sobe para a 13ª colocação, com 9 pontos. O Grêmio, que está atrás, também tem 9 pontos. E também já jogou. E empatou com o Red Bull Bragantino. O São Paulo tem 9 pontos, mas ainda vai jogar. Então, o São Paulo pode ultrapassar o Vitória. O Botafogo tem 8 pontos, é o 16º. O Botafogo vai jogar, pode ultrapassar. Se o São Paulo empatar, já ultrapassa o Vitória. O Botafogo, se empatar, deixa eu ver aqui. O Botafogo, se empatar, fica com todos os números muito parecidos, mas o Botafogo passa o Vitória, porque o Botafogo tem um saldo de gols 1 e o Vitória tem um saldo de gols -2. Então, se o Botafogo empatar, também passa. Vasco da Gama e Juventude já jogaram, o Vasco da Gama é justamente esse, e o Santos é o 19º, ainda vai jogar, mas só pode chegar a 7. Ou seja,
o Vitória pode perder 2 posições para São Paulo e Botafogo. Porém, não entra na zona de rebaixamento. No ruim, o Vitória termina a rodada fora da zona de rebaixamento na 16ª colocação. E o Vasco da Gama? Bom, o Vasco da Gama está na zona de rebaixamento, onde merece muito, muito justo o Vasco estar na zona de rebaixamento, ali com 7 pontos. O Diniz vai pegar o Vasco a partir de amanhã, não tem nada, absolutamente nada. O Vasco, não, falar que o Vasco não tem nada Cara, o Vasco tem a jogada do Piton com o Verrete, né? Que é uma jogada forte, que acabou saindo gol, né? Só tem essa jogada. Ah, Magalhães, como é que o time só tem uma jogada e mesmo assim faz o gol? Cara, tem jogador que só tem um drible e mesmo assim, todo mundo sabe que o cara vai fazer e mesmo assim toma o drible. O Felipe, que estava hoje no banco de reserva do Vasco, era um jogador que só tinha um drible. Mas todo mundo tomava esse drible. Ninguém conseguia parar. Só tinha um drible, irmão. Mas ninguém conseguia parar. Simples assim. Então, funciona. O Vasco tem o Felipe Coutinho. Joga, não joga, mas é um jogador bem acima da média para o Vasco. Tem lá na frente o Verrete, mas também uma estrela solitária. E o goleiro. E não tem mais nada. Então, dizer que o Diniz não tem nada seria muito cruel, mas quase nada. O Diniz vai começar praticamente do zero. Praticamente do zero. Então o Vasco está aqui na 17ª colocação com 7 pontos. O Juventude já jogou e perdeu, não pode passar. O Santos está na 19ª colocação, tem 4 pontos. Se o Santos ganhar, o Santos passa o Vasco da Gama, porque o Santos vai ficar com 7 pontos e vai ficar com um saldo melhor. Então o Santos passa. Então o Vasco pode terminar a rodada na 18ª colocação. O próximo jogo, tanto de Vitória quanto de Vasco da Gama, na 9ª rodada, o Vasco da Gama joga em casa contra o Fortaleza, estreia do Diniz, uma parada indigesta para o Vasco. Uma parada indigesta. E o Vitória tem o clássico Bavi, mano de campo do Bahia. Clássico Bavi, na próxima rodada, domingo, dia 18/5. Outro jogo complicadíssimo. O Bahia joga ainda hoje no Maracanã contra o Flamengo. Um jogo provavelmente de 2 times muito mexidos. Acredito eu, 2 times muito mexidos, porque o Bahia está na Libertadores, tem um jogo complicado, o grupo do Bahia é bem complicado na Libertadores, e o Flamengo está na situação de quase eliminação da Libertadores. Então acredito que, acho que eles devam poupar. O jogo ainda não começou. Estou gravando, mas o jogo ainda não começou. Vamos então falar da partida. Como eu disse, justo a vitória do Vitória. A expulsão do Mateuzinho, minha opinião, justa, tá? Porra, cara, ele deu mole, cara. Ele subiu sim, abriu o braço, cara, mas ele deixou o cotovelo. Ele deixou. Rapaz, vontade de espirrar. Ele deixou o cotovelo. Eu sei que a torcida do Vitória vai falar o seguinte: pô, Magalhães, mas teve um lance na área que o jogador do Vasco abre o braço e quando desce, ele acerta o jogador do Vasco. Acho que o VAR também merecia ser chamado. Acho eu que o Vasco merecia ser chamado também nesse lance, porque ele não faz por querer, mas ele abre o braço e quando ele desce, que ele gira, ele acerta o Kaiser. Isso foi no segundo tempo. Foi sem querer? Sim.
mas ele girou e estava com o cotovelo. Então eu acho que o VAR também deveria ter sido chamado, tá? Mas o do Mateuzinho, a minha opinião, a expulsão foi justa. Primeiro tempo, Vitória melhor, dominando as ações, criando algumas oportunidades, né? Chegando mais à frente, não deixando o Vasco jogar muito. O Vasco não tem muita jogadas, né? Tem que esperar um lampejo ali do Coutinho. Eita! Do Coutinho, ou uma jogada de bola parada ali, né? Para fazer um gol, ou o cruzamento do Verrete. Cara, primeiro tempo melhor do Vitória, mas aí tem o Mateuzinho expulso. Quando o Mateuzinho é expulso, a coisa muda um pouco, porque o Vitória se retrai, né? E sai o gol, né? Pitou, Verrete, gol. Todo mundo sabe, é a única coisa que o Vasco tem. E o Vasco faz 1-0. Justo? Não, pelo que estava acontecendo no jogo, não. Mas o Vasco aproveitou a oportunidade. Ficou com um homem a mais, o Vitória teve que recuar, então acabou aproveitando a oportunidade. Vai para o segundo tempo, o Vitória continua melhor. O treinador do Vitória faz algumas substituições, já entra com o Kaiser de cara, não bota o time para trás, tem o Baralhas ali no meio, fazendo uma boa partida. O Fábio fez um partidaço, o Fábio engoliu o Piton. O Fábio engoliu o Piton. Engoliu. Essa é a palavra. O tanto que o Piton no final do jogo estava irritado. O Piton estava irritado no final do jogo. Teve um lance no final do jogo, o Fábio já cansado. O Fábio dá um toque na bola por um lado, corre para o outro, toma a frente. O Piton tem que segurar ele. Ou seja, tática, técnica e fisicamente, o Vitória engoliu o Vasco no segundo tempo. E aí o Vasco não tem mais uma jogada, tira o Coutinho, que é o único sóbrio. O Vasco não cria mais nada, só fica bola parada, joga lá para dentro da área para ver se o Verrete faz alguma coisa. Sozinho, coitado, né? E o Vitória consegue se armar e cria boas oportunidades, consegue empatar e consegue virar. Perfeito, perfeito. Justo. O Vitória com um homem a menos engole o Vasco da Gama no segundo tempo, tática, técnica e fisicamente. Não tem muito o que falar. A impressão que dá é que quem tinha um homem a menos era o Vasco da Gama. Então, cara, vitória monstruosa diante das circunstâncias, vitória monstruosa diante das circunstâncias do que foi a partida. Então, parabéns ao rubro-negro baiano. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!